Olá, bem-vindos ao nosso piquenique. Contamos com maçãs, Pistaches. cervejas, O quê? o... Mostra, eu que fiz. Bom, vamos começar de novo. Bálsamo. Olá! Olá! Bem-vindo ao nosso piquenique. A gente vai gravar esse vídeo hoje porque a gente quer contar um pouquinho da experiência do Workaway que a gente teve nos últimos meses. Últimos não, né? Porque agora não. Mas que a gente teve nos primeiros meses aí do ano de 2019. Então a gente está aqui na Inglaterra, morando aqui agora, depois de alguns meses viajando pela Europa. E esse é o nosso quintal. A gente decidiu fazer esse piquenique para contar um pouco para vocês sobre a trajetória, tudo que a gente passou até agora, porque tem umas pessoas perguntando, a maioria da família mesmo, né? Então, a gente conheceu a plataforma do Workaway por um amigo do Gabriel, Rafael. Valeu. Tem dedo teu aqui. Aqui trouxemos um dedo. A ideia do Workaway já está ficando um pouco conhecida porque tem alguns concorrentes, o World Backpackers, alguma coisa assim. Hellpacks também. Hellpacks. A gente não sabe quem que veio primeiro. Mas basicamente você troca sua mão de obra, sua criatividade, algum talento seu por hospedagem e alimentação. No nosso caso, a gente estava meio inseguro, porque era a primeira vez que a gente ia fazer isso. Daí a gente deu uma pesquisada, a gente viu que tem muitos perfis que são de pessoas físicas que precisam de ajuda na casa, tipo pregar quadro, pintar parede, coisas assim. E a plataforma, você faz uma inscrição anual. Quando a gente se inscreveu, o valor estava de $50 para 2 pessoas. Não é necessariamente casal, você pode fazer para 2 pessoas ou para uma pessoa só. Esse pagamento ele dá acesso às pessoas que estão lá, ao contato. Então você consegue visualizar, se você não paga, você vê ali as postagens que as pessoas fizeram, mas você não consegue conversar com elas para combinar a tua ida, combinar detalhes, etc. Entrou na plataforma, pagou os 50 lá, ou 35 para uma pessoa só, você preenche o seu perfil como se fosse um Tinder, como se fosse um Facebook, você vai lá e coloca o que você faz, o que você sabe fazer, em que você se formou, se você não se formou, então você gosta de praticar artesanato, você gosta de escrever, você entende muito disso, você entende muito daquilo, e daí você procura por país. Você pode procurar por palavra-chave também, vamos supor, se você for um carpinteiro, você pode colocar lá, carpintaria. Mas tem de tudo, tem assim, família que precisa de uma mãozinha para cuidar de criança, tem família que que cria cachorro e daí quer que você ajude ali no criadouro, mas tem de absolutamente tudo que vocês imaginam. Tem gente que, assim, uma senhorinha que não sabe mexer no computador e precisava de ajuda no e-mail, abrir e-mail, escrever e-mail. Tinha um casal que todos os filhos tinham se mudado para longe e eles estavam meio sozinhos, queriam companhia e uma ajuda com carregar as coisas, arrumar móvel, coisas assim. A gente acabou escolhendo pousada, que foram 2 chateaus, 2 castelos na França. Um deles não era tanto pousada, era mais era um espaço de eventos que eles estavam trabalhando para fazer mais casamento lá. E o outro, sim, era uma pousada. Acho que o que é importante também de falar da plataforma é que apesar de você preencher lá, você não está fazendo, não é uma vaga de emprego, não é uma coisa assim. O que você está fazendo é só preenchendo teu perfil. Então você vai conversar com as pessoas e vai, dentro daquela plataforma, tentar ver ali se vocês combinam o tipo de serviço que você pode oferecer para elas com o que elas estão precisando. Isso é bastante importante ter na cabeça, é uma plataforma flexível. Como se fosse um Airbnb, só que você não paga em dinheiro pelaquela hospedagem, assim, né? Mas você pode ficar 3 dias. Se você está passando por uma cidade, você entra em contato com a pessoa. A gente viu um lugar muito legal na Espanha, que era um casal, acho que ela era sueca e ele era de outro país, mas eles estavam lá no sul da Espanha, eles eram artistas, escultores, e eles compraram um terreno grande e fizeram um museu a céu aberto com as peças deles. A gente ficou morrendo de vontade de ir para lá, mas a grande questão para a gente era que, apesar de ser um mundo lindo e cor-de-rosa, de muito amor, de colaboração, a cada passagem vai pesando um pouco no bolso. Acho que nesse caso eles estavam pedindo um mês mínimo para você ficar de estadia até você se familiarizar com tudo. Por outro lado, tinha outros perfis que pediam assim, eu quero que você fique no máximo uma semana. Mais que isso, não. A melhor coisa que tem, eu acho, de tudo pra gente, assim, pelo menos pra mim, foi a questão de fazer amigos, a possibilidade de fazer amigos. No segundo castelo que a gente ficou, era uma pousada, era um castelo, a gente fez um post sobre isso, contando a história do Emanuel. Ele herdou um castelo e ele estava morando lá com a esposa dele, da Bulgária, e eles já viajaram o mundo inteiro, passarinhos. Eles já viajaram o mundo inteiro, eles já foram para a Palestina, além da linha da guerra, porque eles queriam ver como que era. Eles trabalharam com refugiados sírios na Grécia, foi assim, pessoal
um casal incrível e que a gente está até hoje no grupo do WhatsApp trocando mensagem. A gente está muito amigo deles, assim, eles estão tipo, super, super, super parceiros. Pistache é bom, né? Então, o primeiro lugar que a gente ficou foi o Château de Jalenne, no Pays de la Loire. Foi no Pays de la Loire? Acho que é. Tá, então a gente se preparou, trocou e-mail, decidiu para onde ia, viu o chateau, vamos pro chateau. O que aconteceu quando a gente chegou no chateau? Com essa boca cheia. Um outro workawayer foi nos buscar na estação, um senhorzinho alemão bem louquinho, assim, louquinho no bom sentido, era bem engraçado. Ele não conseguia mais emprego, ele tinha uns 60 anos, começou a fazer workaway aí, já fazia uns 2 anos que ele estava fazendo workaway, ele queria aprender francês também. Então, às vezes a gente fica pensando, nossa, isso é só para jovens, nossa, isso é só para quem tá cheio de energia e disposição. Não. Definitivamente não. Não. Tá, daí a gente chegou no castelo, no chateau, fizemos um tour, conversamos com as pessoas de lá, não tantas pessoas. É um casal australiano que é sócio, tem uma secretária e o Andreas, que é o alemão. Workaway que estava lá. Que faz tudo, assim, marceneiro, motorista, jardineiro, um monte de coisa. Daí a nossa primeira tarefa lá foi esvaziar um quarto do 3º andar, que estava lotado de coisa. Tinha centenas de livros empilhados no chão, tinha um monte de mosca morta, literalmente. Mosca. Montanhas de mosca. Limpamos, tiramos os livros, descemos escada muitas vezes. Daí depois chegou o momento da gente quebrar as paredes, porque eles queriam ampliar o lugar. Então era aquelas paredes de drywall. Um vídeo que você provavelmente viu no nosso Instagram. Esse tipo de trabalho, assim, carregar peso, um pouquinho de livro, depois quebrar a parede, limpar o lugar. Quebrar o teto também. Depois disso, umas coisas menores, mas é bom mencionar até assim, tivemos um probleminha, que eles queriam refazer umas paredes de drywall em outro quarto e tinha que subir, só que elas eram gigantescas. E eles quiseram economizar e compraram as maiores que tinham, por causa da área e tal. Só que elas eram muito pesadas para subir 3 andares. Então, assim, a gente levou 2, 3 e eram 100 e A pouco. gente falou não. Então a gente falou, olha, acho que não, vai machucar nossa coluna. Eles, tipo, ok, legal, a gente vai chamar alguém para fazer isso. Além disso, também nesse castelo que a gente fez, eles estavam renovando como eles estavam renovando esses quartos, eles precisavam montar móveis também. Então eles compraram vários móveis da IKEA e chegou uma encomenda gigantesca, a gente teve que, tipo, separar 4 cilhões de itens, de caixinhas, assim, móveis. Essas caixas pertencem a tal quarto, pertencem a tal lugar. Então foram trabalhos, assim, múltiplos. Então teve tanto esse trabalho de jogar as coisas fora, um trabalho mais de organização. Depois, mais pro final, a gente estava selecionando, fazendo fotos, meio que um catálogo de itens que eles tinham para alugar e para poder mandar para o pessoal interessado nos eventos, para que eles pudessem remotamente já escolher quais itens eles queriam para o evento deles. O Workaway fica meio, você tá ali disponível pro que precisar. Tá, então a gente já falou um pouquinho do trabalho em si, né? Mas como a gente dormia? Como a gente comia? Sexta no Globo Repórter. Nesse lugar especificamente, eles reformaram o estábulo e transformaram num apartamentinho, assim. Então, eles tinham 3 quartos e uma cozinha grande que era compartilhada. A gente ficou num desses quartos, de 2 em 2 pessoas. Um alojamento, parecia um alojamento estudantil. É meio estranho. Pro nível do chateau, a gente pensou que, nossa, não tá na época de eventos, é inverno. Quantos quartos vazios no chateau, não é mesmo? A gente ficou um pouquinho decepcionado, mas tudo bem, né? Não era ruim, não passamos frio nem nada, mas né, só que estamos no chateau, podia ser um pouquinho melhor. E esse lugar, em relação à comida, era muito interessante, porque em vez de dar a comida, eles ensinavam a pescar. Não, tô... Ai, efeitos especiais. Bom, a troca que eles faziam, como em todos os lugares é bem negociável, o que eles faziam nesse chateau era o teu trabalho, ali 4 horas por dia, 5 dias por semana, a gente trocava por 50 euros por pessoa no mercado, que era... Por semana? Por semana. Que era muito mais do que suficiente, essa chuva está vindo com tudo. A gente fez uma compra grande com 50 e sobrou 50 pro resto ainda, 50 de uma pessoa e sobrava 50 pro luxo, assim, pra gente comprar coisa mais carinha e tal. Mas era muito dinheiro. Daí o bom é que a gente também pôde aproveitar quando a gente estava lá, tinha um dia de folga, ou que queria negociar algum trabalho para... Enfim, trabalhar mais um dia para folgar em outro, a gente conseguiu ir um sábado para Saumur, que era uma cidadezinha ali próxima que tinha um castelo legal que a gente não conseguiu entrar. Também a gente foi para Angers, que é uma cidade fabulosa, tem um centro histórico incrível, maravilhoso. Tem um forte no meio da cidade incrível. Absurdo. E vamos agora para o segundo
lugar que a gente foi. O segundo lugar que a gente foi o Château de Marie, que era ali na Normandia, na cidade de Picauville, e era sensacional. Era assim, era muito menor que o primeiro, mas é incrível. As construções ali próximas do castelinho principal eram fabulosas. É um lugar com muita história. O castelo tá desde o século XI com a família. Tem várias histórias curiosas, assim, de que a família ajudou a desenvolver o licor Cointreau. Uma das inspirações do desenho Tintin também é da família. A família era parceira, brother, amigo, sei lá, Oi, tudo bom? Do William the Conqueror. Guilherme, o Conquistador. Assim, general do Napoleão. Logo que a gente entrou no chateau, o Emmanuel, que é o herdeiro, ele passava assim pelas pinturas, pelos quadros. Ah, esse daqui é a tia fulana de não sei das quantas, esse daqui é o avô não sei o quê. Mas era muito bonitinho, assim, porque fica naquele lugar... Como que é o nome? Que enche de água? Banheira. O maré, o pântano. Que tudo é pantanoso, então é um lugar que era difícil de conquistar também. Então tem várias histórias legais, assim, que a gente pretende abordar um pouco mais em outro vídeo, porque aqui o foco é Workaway, trabalho. Bom, o que a gente fez de trabalho no Château de Marie? Primeiro a gente ficou deslumbrado com a história. Lá as coisas foram um pouco mais devagar, assim, porque quando a gente chegou estava um final de semana bem busy para eles. Ele recebeu familiares. Tinha Janara também. Tinha uma blogueira lá que foi fazer, né, tipo, posts sobre o lugar, tudo convidada. Blogueira convidada, tutupão, meninas. Tinha amiga dos Estados Unidos, tinha um monte de gente. O que para nós foi super gostoso, porque a gente viu um monte de gente, mas a gente não chegou trabalhando, né? Então, a gente tava lá, comendo. E também tinha um outro casal de workawayers que também vale a pena, voltando naquele assunto de fazer amigos, eles são incríveis. Ela é de Malta, ele é das Filipinas e cresceu na Itália, então assim, histórias de vidas incríveis, a gente já fica falando de se ver em Malta e tal. Então não é só com os anfitriões que você vai ter a chance de fazer amigos. Também a gente esqueceu de falar, no outro chateau a gente conheceu a Julia e o Callum, da Austrália, um casal assim excepcional, super bacanas. Novinhos de tudo, mas super amigos, né? Também já estamos querendo nos encontrar, sentimos saudades e tal. Então é muito legal, assim, sem dúvida. E falando do trabalho especificamente, porque daqui a pouco estaremos encharcados, como o Ray e a Dawn estavam lá, esse casal, tinha menos trabalho para fazer, mas assim, foi colar papel de parede. Coisa que a gente nunca tinha feito antes, achei que ia ser uma meleca, mas até que a gente mandou bem. Esvaziar um quarto, umas coisas assim também, bem simples, e tinha hora que a gente tinha que quase implorar para trabalhar, tipo, porque a gente estava se sentindo culpado de estar lá comendo de graça e dormindo de graça, não tinha o que fazer. Mas é que na verdade o Emmanuel e a Kátia, eles têm uma visão de mundo, essa coisa que eu falei deles irem para a Palestina, de ajudar a Sírio, porque eles queriam também a experiência de conhecer gente. Eles são nômades digitais, agora eles estão morando em Tenerife. E o que eles queriam era a experiência, era dar chance para as pessoas, era ajudar, porque aquilo é um castelo. Esse chateau funcionava como uma pousada mesmo, então arrumar a sala onde o pessoal tinha o café da manhã. A gente fez pequenos reparos, algumas pinturas, né? E o mais novo pra gente, o mais assim, pesado, entre aspas, foi que o Emmanuel e a Kátia precisaram viajar. E a Kátia não viajaria, ela não passaria uns dias em Londres, em família, porque tinha que cuidar da pousada. E eles vieram assim super sem jeito perguntar pra gente se a gente faria isso por eles, que era basicamente colocar o café da manhã e tirar o café da manhã e receber os convidados, assim. Só que eram uns 3 convidados naquela semana, era pouca gente. Convidados não, desculpa. Hóspedes. Pensei em inglês. Hóspedes. Então, foi bem legal. A gente recomenda muito, especificamente a experiência do segundo, que foi menos business, foi menos negócios, assim, foi menos... Foi mais acho que o propósito da plataforma do Workaway. Também foi super gostoso com o Emmanuel e com a Kátia, que eles levaram a gente para passear, a gente foi para Aubervilliers, eles levaram a gente para o Omaha Beach também, onde aconteceu o dia D. Pistaches! Agora acho que a gente vai ter que dar uma segurada para continuar o vídeo em outro lugar. Vem comigo! Pronto, agora a gente já está aqui no quentinho, no sequinho, no coberto, para continuar e finalizar esse vídeo. Então assim, além de todas essas viagens, tudo tem muito a questão de como a gente foi bem recebido, né? Não só pelo Emmanuel, mas a Kátia também, a esposa dele, assim, é uma pessoa incrível, ela é da Bulgária. Eles moraram na Grécia, ela fala um monte de língua, ela fala russo, ela fala búlgaro, inglês, aprendeu francês sozinha, porque ela queria se comunicar com as filhas do Emmanuel. Para a gente finalizar essa questão do Workaway, é isso, assim, é uma experiência que a gente amou,
queria fazer muito mais. A gente só ficou com medo dessa questão assim de a cada viagem, como a gente estava em 2, gastava pelo menos uns 50 euros assim de trem, enfim, passagem, ônibus, essas coisas. Fora as passagens para vir para Europa, o que a gente gastou nesses 2 meses foi tipo 300 reais, 300 euros para os dois. Foi praticamente Trem e comida. pouquíssima comida. Mas é isso, a gente queria contar um pouco dessa experiência para algumas pessoas que já estavam curiosas e, né, para você que acabou de chegar. Carregadinho. Clica no sininho, se inscreva. Dá um seu like aqui embaixo. Tchau. Tchau. Agora vamos fazer essa.